É isso aí, rapaziada, vamos lá. Segunda dica, no vídeo aqui nós vamos tratar sobre acentuação gráfica. Então você que vai prestar o concurso da Guarda Civil Metropolitana de Cubatão e também você que vai prestar qualquer outro concurso em que tenha esse assunto aí, acentuação gráfica, a gente vai tratar aqui de uma questão. Vou trazer uma questão e uma regrinha para ela aqui, ó. Bom, esse é o edital do concurso do GCM lá de Cubatão, e a gente tem aí a expressão destacada, acentuação gráfica, faz parte desse edital. Vamos imaginar o seguinte, você está numa prova, aí você se depara com uma questão como essa, ó. A única opção em que ambas as palavras estão grafadas corretamente é, primeiro chama a sua atenção do seguinte, ó, quando você lê esta palavra aqui, ó, grafada, ela tem a ver com grafia da palavra, evidentemente, né, com a forma que ela é escrita, mas também você pode ter uma questão envolvendo aqui a acentuação. Tudo bem? A acentuação gráfica das palavras. Então, grafia diz respeito não só à grafia da palavra, mas também à acentuação. Então você tem uma questão em que o examinador ele coloca a palavra grafia, né, grafadas no caso aí, mas não coloca a palavra acentuada. Não tem problema nenhum isso, tá? Então o fato de aparecer grafia ou acentuação, nós poderemos ter uma questão com esse mesmo assunto, esse mesmo propósito. No caso aqui, a gente sabe que é uma questão envolvendo a acentuação gráfica também, porque você observa as palavras, são duas palavras em cada alternativa, e tem palavra repetida. Por exemplo, humanoide aparece na letra A sem acento e aparece na letra C com acento. Você pega lá a palavra epopeia, por exemplo, aparece na letra A sem acento, aparece na letra B com acento. Então estamos diante de uma questão que envolve a acentuação gráfica também. Legal? Está diante da prova, nessa questão, como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, você precisa saber o seguinte. Conforme determina o novo acordo ortográfico, quando eu fiz a análise lá do edital de vocês aqui desse concurso do GCM, eu fiz um comentário a respeito de acentuação gráfica. Nós temos um novo acordo ortográfico que foi promulgado lá, entrou em vigor, ou melhor dizendo, lá em 1º de janeiro de 2009. Então nós temos já esse acordo ortográfico há muito tempo. Nós temos que tomar cuidado com algumas regras que estão previstas lá no novo acordo ortográfico, porque as bancas normalmente questionam algo relacionado ao novo acordo. É claro que não é só isso, né? Você tem uma série de situações de acentuação em que não estão no novo acordo ortográfico, não estão previstas no novo acordo. Mas como houve mudança, nós já estávamos acostumados a escrever de uma forma, então é legal que você tenha cuidado com o novo acordo ortográfico. Legal, o que determina o novo acordo ortográfico, um dos seus pontos? Determina o seguinte, os ditongos, eu vou explicar para vocês o que é ditongo, né? E oi, nas paroxítonas, também vou mostrar o que é uma paroxítona, não são mais acentuados. E o próprio novo acordo ortográfico traz alguns exemplos que você vê aí embaixo. O que eu fiz aí foi o seguinte, eu peguei as palavras, que estão inclusive previstas lá no novo acordo ortográfico, e as separei silabicamente. Você está vendo aí que cada uma delas tem um risquinho, tem um hífenzinho aí, que é para você identificar onde é que estão os ditongos dessas palavras, essas duas vogais aí. Muito bem, depois a gente volta a essas palavras aqui. Vamos lá, o que significa ditongo. Muito provavelmente lá na escola nós aprendemos assim, o ditongo são duas vogais na mesma sílaba, né? Eu vou mostrar para vocês que não é exatamente duas vogais. Olha o que diz lá a regra. Os ditongos são representados por duas letras, e elas podem ser uma vogal mais uma semivogal, ou pode ser uma semivogal mais uma vogal. E é claro que você quer saber o que significa vogal e semivogal. Claro, na mesma sílaba. Assim, não podem ser separados silabicamente. Então o ditongo não é separado. Eu trouxe dois exemplos para mostrar para vocês como é simples você identificar um ditongo. A palavra saudade, por exemplo. Quando você identifica aqui, ó, eu deixei destacado a letra A, né? E a letra U. Aqui, ó, vou jogar para cá. Essa letra A, que é uma vogal, quando você faz a pronúncia dessa palavra, ela sai mais forte. Sai mais forte na pronúncia, ó. Sal. E o U sai mais fraco. Né? A vogal I sai mais fraquinha. A vogal U, né, sai mais fraquinha. Então, ó, sal. Tá vendo? É dessa forma. É lógico, né, gente, que no dia a dia a gente não vai
ficar pronunciando assim. É só para a gente treinar, para você identificar o que é um ditongo, o que é uma vogal e semivogal. Então percebam o seguinte, quando eu faço a pronúncia da palavra saudade, nesse sal, né, das letras A e U, a letra A ela vai um pouco para cima na sua entonação, ela é mais forte. E a letra U um pouquinho para baixo. Então quando você tem uma vogal dentro de um ditongo, que é pronunciada com mais intensidade, a gramática deu o nome de vogal. E aquela vogal que é pronunciada com menos intensidade, ela é chamada de semivogal. Na frase 2 não, no item 2 aqui, no exemplo 2, coloquei um exemplo exatamente ao contrário. Quando você pronuncia a palavra quadro, nós temos aqui um ditongo, né? Só que essa vogal U, ela sai mais fraca na pronúncia. E consequentemente, a vogal A, ela sai mais forte, né? Ó, quadro, tá vendo? Quadro. Essa vogal U quase não é pronunciada quando você faz a pronúncia adequadamente. Diferente na palavra saudade, em que a vogal A aparece primeiro, a saudade, né? Legal, resumindo, quando você tem uma vogal dentro de um ditongo, né? Essas duas palavras, essas duas letras juntas. Quando você tem uma vogal que é pronunciada com mais força, com mais intensidade, ela é realmente chamada de vogal. E aquela pronunciada com menos intensidade é chamada de semivogal. Para ficar mais fácil para você, basta você decorar o seguinte. A letra A sempre vai ser uma vogal. Ela nunca vai ser uma semivogal. Legal? Então a letra A sempre vai ter intensidade na sua pronúncia. Aí fica mais simples. Então a palavra saudade, a letra A é uma vogal e a letra U uma semivogal. E na palavra quadro, a letra U que aparece primeiro é semivogal e a letra A que aparece depois é a vogal. Fechou? Ditongo é isso, gente. Duas letras em que uma é vogal, a outra é semivogal, ou seja, uma é pronunciada com mais intensidade, a outra é pronunciada com menos intensidade, ou o ditongo também pode ser uma semivogal mais uma vogal, em que a semivogal pronunciada com menos intensidade e a vogal pronunciada com mais intensidade. Fechou? Paroxítonas também tem a ver com sílaba, tem a ver com tonicidade. Tonicidade é força. Então, quando você lê aqui, ó, palavras em que a penúltima sílaba é tônica, a tônica é forte, né? Ela é pronunciada com mais força. Então, por exemplo, a palavra gaveta, eu fiz a separação silábica, ó, gaveta. Essa V ela sai com mais intensidade. Blusa, mesma coisa, ó, blusa. História, história, né? E caráter, vejam. Então nós temos a penúltima sílaba, a contagem é do final para o começo. Então aqui a gente tem a última sílaba e a penúltima sílaba, e nas outras palavras a mesma coisa. Paroxítona é isso aí. Legal? Muito bem. Agora vamos lá para a questão? Então nós temos as paroxítonas com ditongos E e OI. Elas não são mais acentuadas de acordo com a norma, com o novo acordo ortográfico. Muito bem, dá uma olhadinha na questão. A única opção em que ambas as palavras estão grafadas corretamente é... Muito provavelmente você conhece todas essas palavras que aparecem aí. Agora eu preciso saber em relação à regra. Vamos lá para frente? A banca examinadora disse que a letra A é a correta. Vamos avaliar se realmente é? Eu separei para vocês aqui da seguinte forma. Esses ditongos que você vê aí, destacados em azul e em vermelho, eu separei assim, ó. Os ditongos que estão em vermelho, as palavras, né, que estão com os ditongos em vermelho, elas estão incorretas de acordo com o novo acordo ortográfico. E as que estão com os ditongos em azul é porque estão corretas. Então peguei a palavra humanoide e fiz a separação silábica dela, aqui em cima. Ó, humanoide. Então vejam que esta sílaba aqui saiu com mais intensidade. Então esta sílaba saiu com mais força. Ela é a penúltima sílaba, porque esta daqui é a última. Então, se ela é a penúltima sílaba, nós estamos diante de uma paroxítona. E essa paroxítona, ela é formada pelo ditongo OI. Olha o ditongo OI aqui, ó. A pronúncia, segundo o novo acordo ortográfico, ela continua da mesma forma, essa pronúncia aberta, né? Ó, OI. Você não vai escrever, ou melhor, você não vai pronunciar humanoide.
Você vai continuar pronunciando humanoide. Segundo o novo acordo ortográfico, o fato de ter retirado o acento das paroxítonas com ditongos é e oi não significa dizer que a pronúncia vai ficar diferente. Ela fica a mesma pronúncia como era antigamente. E na palavra epopeia nós fizemos a mesma coisa. Ó. Separei silabicamente, aqui está a última sílaba e aqui está a penúltima sílaba. Epopeia. Tá vendo? Então esse E é um ditongo também. Então na letra A, que é a opção em que a banca colocou como correta, nós temos realmente duas paroxítonas, uma com o ditongo OI, que é o humanoide, e a outra com o ditongo E, que é a epopeia. As paroxítonas com ditongos E e OI não são mais acentuadas. Letra B de bola. Ambas as palavras estão grafadas de forma incorreta desde lá 1º de janeiro de 2009, quando o acordo entrou em vigor. Então, epopeia, já vimos aqui, uma paroxítona, está aqui a sílaba tônica, e é formada pelo ditongo E, então não deve ter acento. A palavra ideia é a mesma coisa. Ideia, também uma paroxítona com ditongo E, então não deveria ter acento. Palavra humanoide, novamente, nós vimos aqui, também você já sabe que não recebe acento. Palavra heróica, heróica. Então, olha aqui, ó, penúltima sílaba tônica formada pelo ditongo OI. Também é uma paroxítona que perdeu o acento gráfico. E a palavra Coreia, aí você vai me perguntar assim, quer dizer, pode me perguntar assim, porque já me perguntaram. Ah, professor, Coreia não é um nome próprio? Pois é, é um nome próprio. Mas perdeu o acento também? Sim, segundo a norma culta, aí não é nem em relação ao novo acordo ortográfico, tá gente? Isso é a norma culta mesmo, isso é a gramática. De acordo com a norma culta, mesmo os nomes próprios, eles seguem uma regra de acentuação de acordo com a gramática. Então, se você tem um nome, por exemplo, vou citar o meu nome, por exemplo, Júnior. Júnior, ele é uma palavra que deveria ser acentuada, né? Ou melhor, que deve ser acentuada. Por quê? Porque olha aqui, ó, vou separar a sílaba para você. Ó, Júnior. Então, Júnior é um nome próprio, é uma paroxítona terminada em R. Todas as paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Júnior segue a mesma regra de caráter. Olha aqui, ó. Caráter. Tá? Ó, paroxítona terminada em R, também acentuada. No entanto, eu fui registrado, né? Quando eu fui registrado, o cartorário naquela época me registrou desta forma aqui. Portanto, de acordo com a norma culta, eu tenho um erro de grafia no meu nome, né? Olha só que ironia, dando aula de língua portuguesa e tendo o nome errado. Só que a gramática vem e diz o seguinte: ainda que você tenha um nome próprio, né? Claro que você tem um nome próprio, e que esse nome não está de acordo com a norma padrão, de acordo com a regra, ele vai continuar sendo grafado dessa forma para efeitos de registro, legal? Mas para efeitos de gramática o nome está errado. Então, no meu caso, por exemplo, vou citar um outro exemplo para vocês de uma aluna nossa. O nome dela é Pamela. Então ela me perguntou assim: professor, o meu nome não tem acento, ele está errado? Eu falei, vamos avaliar? Olha aqui, ó, Pamela. Deveria ter um acento, por quê? Porque é uma proparoxítona e todas as proparoxítonas são acentuadas. No entanto, o nome dela não tem acento. De acordo com a gramática, ainda que seja um nome próprio, esse nome está errado. Porém, vai continuar sendo escrito sem o acento por força de registro. Isso está na língua portuguesa. Da mesma forma que o meu nome, Júnior, deveria ter um acento, mas como eu fui registrado desta forma que você vê, eu vou continuar escrevendo desta forma. Porém, se este nome cai numa prova, você tem que olhar para cá e falar assim: está errado, deveria ter um acento, porque é uma paroxítona terminada em R. Bom, eu expliquei tudo isso para vocês entenderem a palavra Coreia. Coreia é uma paroxítona, e é uma paroxítona com o ditongo E. E olha aqui, ó, paroxítona penúltima sílaba tônica, essa aqui é a sílaba forte, né? Ela, Coreia. E ela perdeu o acento também, porque é uma paroxítona com o ditongo E. E todas as paroxítonas com ditongos E e OI perderam o acento. A mesma coisa acontece aqui com a palavra comboio. Olha aqui, ó, comboio,
Tá vendo? Ó, comboio, aqui está separado para vocês. Ó, também é uma paroxílaba com ditongo oi. A gente vai continuar, como eu disse a vocês, nós vamos continuar pronunciando da mesma forma. Então, por exemplo, humanoide, vamos continuar pronunciando humanoide, como se tivesse um acento. Epopeia, mesma coisa. E assim para todas as outras palavras também que tiveram essa alteração de acordo com a norma, o novo corredor ortográfico. Fechou? Maravilha! Muito bem, bons estudos para vocês, desejo a todos aqui, aliás, ótimos estudos. A gente vai continuar aqui colocando outras dicas para vocês de cada assunto do edital, que é para poder direcionar o candidato para um estudo mais adequado. Lembrando que nós vamos fazer lives aqui também no Vencendo Concursos, no canal do Vencendo Concursos, para treinar vocês aí que pretendem fazer esse concurso do GCM. Mas como eu disse anteriormente no início do vídeo e também no outro vídeo, independentemente de fazer esse concurso ou outro, esses assuntos eles são comuns em vários concursos. Então mesmo você que não está fazendo esse concurso, não pretende ser um guarda civil metropolitano lá do município de Cubatão, mesmo assim você pode continuar estudando conosco. Quer mais dicas sobre isso? Aliás, dicas não, regras e questões de provas? É só você clicar no link aí abaixo e você vai adquirir um curso completaço para você se preparar e arrebentar lá no dia do concurso. Legal? Grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima dica.